Pode se apresentar para a gente, falar seu nome, qual a sua formação, sua trajetória acadêmica. Bom, eu sou formada em História pela Uniflu, né, de Campos, e eu sou pós-graduada em História da República do Brasil, também pela Uniflu. Eu sou professora da Rede Pública Estadual do Rio de Janeiro há 16 anos, e eu tenho 18 anos de formada. Fala o seu nome para a gente, por favor. Ah, desculpa. Denise, meu nome é Denise. Você acabou respondendo duas perguntas em uma, que eu ia perguntar em qual segmento, né, que você está atuando agora, né, o nome das escolas. Eu tenho. As minhas duas matrículas são no Colégio Estadual Ovidio Costa, né, de São Fidélis. E eu trabalho somente com ensino médio. Quais as relações que você percebe entre as discussões feitas na graduação sobre teoria da história e a sua atuação no ensino? Júlia, eu acho que se o professor ele não tiver assim, uma preocupação com isso passa batido. Há um susto quando você entra na universidade, você descobre as teorias da história, né? Mas eu tenho uma preocupação em de que forma que eu estou passando aquele fato, aquele acontecimento para o meu aluno, né? E eu acho que a grande preocupação é trazer tudo que eu descobri no meio acadêmico para o meu aluno, mas sempre em foco que o que interessa para o meu aluno, porque o meu aluno não vai virar um historiador. Né? Então, eu tenho que transformar esse conhecimento de uma forma que seja interessante e que seja útil para ele, sabe? Tentando fazer com que ele pense sobre aquele assunto, sabe? Quando você aborda conceitos de tempo histórico, de representação histórica, como que você mobiliza eles na sua prática em sala de aula? Então, Júlia, eu acho muito importante, primeiro, localizar o aluno no tempo histórico. Na academia, há um movimento, né, muito contra aquela linha do tempo que o professor faz na sala de aula, que mostra lá Idade Antiga, Idade Medieval, etc. E tal. E eu aprendi na minha universidade que você não devia fazer isso, sabe? Só que eu entendo que o aluno, ele fica perdido se ele não souber de onde que eu estou falando, de que tempo que eu estou falando. Então, é preciso você localizar o seu aluno no tempo, espaço, e eu tento muito mostrar que o aluno, ele é um sujeito histórico, né? Porque a gente tem um movimento, teve um movimento durante muito tempo na história, de que quem fazia história era o herói, né? Era o presidente, era o rei, era o cara que liderou o exército, né? E não falava do povo, da massa, que realmente faz história, né? Então, eu tento trazer isso para dentro do conteúdo. Mas a gente tem um problema muito grande na sala de aula, Júlia, que é a falta de tempo para realizar tudo isso. A gente tem um extenso conteúdo, né? E aí eu vejo aquele aluno uma vez por semana durante 2 tempos. E eu não vejo aquele aluno, eu vejo 30 alunos ao mesmo tempo. Então, você tem toda uma série de obrigações que você tem que cumprir da escola, né? Uma quantidade determinada de avaliações, etc. Não, prova, operação, e tenho que dar esse conteúdo. Então, às vezes, não me sobra tempo para eu, às vezes, explicar do jeito que eu gostaria. Ou dar a matéria com a calma que eu gostaria de dar, entendeu? E uma coisa que me ajuda muito na sala de aula é também pegar o conteúdo de filosofia. Porque aí eu consigo fazer essa parte reflexiva que eu não consigo fazer na história, eu consigo fazer nas aulas de filosofia, entendeu? Então eu consigo juntar. A falta de tempo prejudica muito o professor. A gente deveria ter mais tempo. O que é teoria da história para você e como que ela se relaciona na sua prática de sala de aula? Eu acho a teoria da história muito importante, principalmente quando você percebe que não há uma verdade, não há uma história, né? Existem várias histórias, depende do material que você tem na sua mão naquele momento, daquilo que você tem, dos documentos que você conseguiu, dos livros que você leu. Então, a teoria da história é muito importante, porque o aluno vê aquilo que você está falando como uma verdade. Então, a gente tem que estar muito preocupado com aquilo que você está passando para ele. Então, obviamente que o meu aluno, ele não faz ideia da escola da análise, do positivismo, do marxismo, ele não sabe de nada disso. Então, eu tenho que ver de que forma eu vou passar aquilo ali, né?
para o aluno, de qual viés que eu vou utilizar. Então, eu me preocupo com isso. Eu tenho certeza que eu fui muito influenciada pelos meus professores, que era uma mistura de marxistas com Escola dos Análises, e eles se misturavam. No final, assim, da faculdade, eu tinha um professor muito preocupado com a microhistória e tal, aí eu vi um outro lado, mas eu tenho certeza que eu passo muito do que eu passam por essas teorias, né? Mas eu me preocupo de que forma eu vou explicar o porquê daquilo aconteceu, né? Eu tenho uma preocupação de que o aluno não decore datas, não decore nomes de ninguém, mas que ele entenda por que é que aquilo aconteceu. Que é onde entra a teoria da história, na hora que você explica o porquê, é onde você vai explicar pelo viés econômico, existe uma explicação única, existem várias explicações, você vai olhar a sociedade, você vai olhar a economia, o que você vai privilegiar para você explicar aquele acontecimento? Eu me preocupo muito na hora que eu vou organizar uma aula a respeito dos acontecimentos. Quais autores que você lembra de ter lido durante a graduação em História que são do campo teórico, que as ideias seguem importantes, muito importantes no seu fazer diário, e por quê? Se eu fosse analisar que não tem, também tudo bem. Cara, ô Júlia, bom, não tem como não falar de Marx, né? Eu acho que quem se interessa por história, eu acho que ele já entra na faculdade de história interessado por estudar Marx, pelo nome que ele tem e tal. E eu acho que quando eu me deparei com ele pela primeira vez, eu achei que ele deu conta de explicar a história. Isso explica a história, né? Isso, é luta de classe, é um interesse econômico, é isso que move a história e tal. E eu fiquei muito influenciada durante muito tempo na história da minha faculdade por esse viés econômico. Até eu descobri que, na verdade, eu sou muito interessada pela história das mentalidades. Quando eu dei conta, me conheci lá na frente, e aí eu acho que é fundamental você, para explicar algum acontecimento, a interdisciplinaridade. Você tem que dar conta. A geografia explica muita coisa, a antropologia explica muita coisa, a cultura daquele lugar. Então, só a economia não dá conta, mas o primeiro autor que me encantou, com certeza, foi Marx, até porque eu tinha professores muito apaixonados por Marx, então isso te leva, né? E depois eu fui mudando, né? Você vai estudando e vai mudando um pouco. Na sua opinião, você acha que existe um fosso entre a formação universitária e história e a posterior atuação profissional? E se sim, você consegue elencar os motivos do porquê? Ai, Júlia, eu acho que quem escreve os livros não estão na sala de aula. Quem faz história, quem está pesquisando, o historiador, ele não está na sala de aula. E ele não está pesquisando para o aluno. Aquele material não é produzido para o aluno, né? Então, esse é um ponto a se pensar sobre isso. O outro distanciamento, por exemplo, é que o professor ele não tem tempo de continuar a sua formação, né? Professor, no Brasil, que ele quer viver dignamente, ele tem que ir acumulando escolas, né? Então, você não tem tempo e nem dinheiro de investir na sua formação continuada. Então, muitos professores nunca mais voltam a uma universidade. E você acaba se distanciando daquele mundo, né? E aí eu somo a isso a falta de tempo do professor, que eu preciso dar aquele monte de conteúdo e tenho que organizar aquele monte de aula, e aí você vai indo naquela rotina ou naquela... E vocês... não sobra tempo, né? Eu gostaria, por exemplo, antes de cada aula que eu fosse dar, eu pudesse voltar nos textos que eu tinha lido. Ou o que está sendo produzido agora sobre aquele assunto. Mas como que eu vou fazer isso com a quantidade de aula que eu tenho que dar? Como que eu vou estar continuar sempre atualizada, sempre, né? Porque além de você continuar adquirindo conhecimento, você tem que transformar aquele conhecimento que meu aluno não tem como, né, condições, às vezes, de alcançar aquele conhecimento. Naquele momento, eu tenho que transformar aquele conhecimento para que ele possa alcançar o que eu estou querendo dizer. Então, a gente não tem tempo, não tem condições financeiras de fazer isso, né? E a gente também não é incentivado isso, né? As instituições públicas, por exemplo, da qual eu faço parte, ela não incentiva em nada a minha formação continuada. Pelo contrário, ela me incentiva a trabalhar cada vez mais. Então,
eu acho que sim, que existe uma distância muito grande entre a faculdade, né, o meio acadêmico, e o que acontece na sala de aula. Como que você vê a sua formação em um curso de graduação em História? O mundo, né? Parece que explicou o mundo. Né? Eu quero sempre muito curiosa de tudo, e a faculdade, ela me explicou o mundo. A sensação que eu tinha era essa: eu estou conhecendo o mundo, sabe? Como aconteceu, como a gente veio parar aqui, porque a gente está do jeito que está, né? Então foi de extrema importância a universidade, né? Porque é muito diferente aquilo que você, o meio acadêmico, daquilo que você aprende na sala de aula. Então, enfim, me deixou ainda mais curiosa, investigativa, ou querendo saber ainda mais sobre a história. Eu acho a academia extremamente importante, e acho que o professor, ele tem que ser um estudante para sempre, um eterno aluno. Ele não pode estar distante da academia de jeito nenhum, sabe? É uma coisa que eu tenho em mim, assim, eu preciso voltar, eu preciso continuar lendo, eu preciso continuar fazendo, me ligando de alguma forma a esse meio acadêmico, porque é uma fonte de conhecimento, né? Que a gente que já está na sala de aula, a gente não tem mais, né? A gente tem que ficar em busca desse conhecimento.